Meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Vamos estudar hoje a nossa segunda lição da nossa revista de adulto, deste segundo trimestre, onde estamos estudando a carreira que nos está proposta. A primeira lição teve como título O Início da Caminhada, falando sobre o que é necessário o cristão fazer para ele ter uma caminhada com Cristo, o nascer de novo, né? Uma nova mudança de mentalidade, de atitude, aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Nossa segunda lição, e como título, é a escolha entre a porta estreita e a porta larga. O caminho que conduz a Deus, que conduz aos céus, e a porta larga, onde todos aqueles que não aceitam o Senhor Jesus Cristo já estão decidindo pela porta larga. Nosso texto áureo está no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 13, versículo 24. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Verdade prática, a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Não é uma opção, não existe outra. Jesus, no Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 14, versículo 6, ele diz: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém, absolutamente ninguém, chegará a Deus se não for através do Senhor Jesus Cristo. No Evangelho também escrito por João, capítulo 3, versículo 18, parte B, Jesus, conversando com Nicodemos, ele diz: quem não crê em mim já está condenado, porque não há uma outra porta de entrada. É só através do Senhor Jesus Cristo. Nossa lição tem 3 tópicos, nós vamos pontuar, explicar a analogia da porta estreita e do caminho apertado do ponto de vista bíblico e teológico. Destacar que a decisão pela porta estreita requer uma vida de renúncia e disposição para enfrentar os desafios da caminhada cristã e apontar que a entrada para o caminho estreito está baseado no arrependimento, confissão de pecados e novo estilo de vida. Por que devemos escolher entrar pela porta estreita, né? De que maneira o pecador pode entrar pela porta estreita, a porta que conduz aos céus? São perguntas que nós vamos responder ao longo da nossa lição, tá? As figuras da porta estreita e do caminho apertado confrontam as pessoas que ouvem a mensagem do Evangelho de Cristo e também leva os cristãos à reflexão a respeito de se estamos de fato se portando de maneira digna a poder entrar pela porta que conduz à eternidade com Deus. É preciso a gente olhar para nós, para dentro de nós, né? Estamos de fato trilhando pelo caminho apertado? Estamos vivendo esse evangelho aí, evangelho Nutella? Esse evangelho fácil,
superficial, sem raízes, sem profundidade. A gente precisa fazer uma autoanálise. Jesus diz que quem não tomar sua cruz e seguir após ele, esta pessoa não é digna dele, tá? Então, não é de qualquer jeito. A trajetória da vida cristã é marcada por oferta de prazeres, de deleites. Nós vemos isso todos os dias. Os pratos na nossa frente, que são renunciados pelaquele que tem meta, que tem propósito, que não relativiza, que não olha para os manjares que o mundo oferece, né? À medida que vamos vivendo um relacionamento estreito com Deus. Nada disso tem que nós não temos que viver um evangelho fácil. Paulo vai dizer lá aos Coríntios que tudo está ao nosso alcance, mas nem tudo nos convém, tá? Então, o cristão comprometido com o evangelho mantém a obediência aos preceitos do que nos ensina a palavra de Deus, né? A devoção verdadeira requer disposição do cristão para ele viver um estilo de vida que expresse de fato, a renúncia às obras da carne, né? E o cultivo do fruto do Espírito que ele precisa desenvolver durante a sua caminhada cristã. A porta é estreita. Jesus, discorrendo lá no Sermão da Montanha, diz que a porta é estreita. Mateus capítulo 7. E são poucos que a encontram, né? Por ser estreita, poucos a encontram, tá? Nosso texto bíblico de referência e de classe está no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 7, versículo 13 a 14, e também capítulo 3, versículo do 1 ao 10. Vamos ler, está dizendo assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é anunciado pelo profeta Isaías. E disse: Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e era por eles batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhe: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produze, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Jesus vai dizer no Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 15, que ele é a videira, nós, os ramos, as varas. Toda vara que está em Cristo que não dá fruto é cortada, retirada e lançada no fogo. Porém, aquelas que dão frutos, o Pai poda, cuida, limpa, para que ela continue produzindo, dando mais fruto. Porque Jesus vai dizer:
no versículo 5, sem mim, nada podeis fazer, tá? Então, hoje vamos estudar o simbolismo da porta estreita e da porta larga, bem como do caminho apertado e do caminho espaçoso, tá? Porque devemos escolher a porta estreita. Como entrar por este caminho apertado, tá? O início da nossa jornada deve nos levar em conta o caminho que estamos trilhando, tá? Está nos conduzindo ao céu, a uma eternidade com Deus, ou estamos nos enganando, vivendo de qualquer maneira, com essa ideia aí superficial de que diz que Deus só quer o coração. Não vamos entrar por esse caminho aí não, que estaremos nos equivocando, tá? Primeiro tópico da nossa lição, uma porta estreita. A ideia de uma porta estreita como caminho para a vida está presente tanto na literatura judaica quanto na cristã. A gente vê, por exemplo, lá no Antigo Testamento, em Provérbios, quando Salomão escreve lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 24, né? Ele diz que para o sábio segundo Deus, não é segundo o entendimento do homem, para o sábio, o caminho da vida é para cima, a fim de que ele se desvie do Seol, do inferno, que é embaixo. Provérbios, capítulo 15, versículo 24. Então, a porta ela é uma entrada. Uma porta é um lugar de entrada, né, existente no edifício, numa casa, no muro de uma cidade, né, que era algo muito comum ali no Antigo Testamento. As cidades eram cidades-estados, as cidades eram muradas, e ao redor dela existia ali uma porta, né, porta de entrada, que era muito bem guardada, tá? Então, a cidade toda rodeada de muro e uma porta de entrada, que era muito bem protegida, tá? A cidade era toda murada. Era por meio dessa porta que as pessoas entravam e saíam, tá? E era muito bem vigiada. Em relação ao caminho apertado, quando falamos sobre o caminho apertado, estamos apontando, obviamente, para a conduta, a maneira de viver do cristão, que não é igual ao que aquele que não tem Cristo vive, né? E é a maneira de viver que vai evidenciar se estamos caminhando para o caminho da salvação ou não, tá? A linguagem figurada do caminho apertado, conforme Jesus relata aqui em Mateus capítulo 7, aponta para os que desejam uma vida eterna com Deus, né? A palavra apertado, ela vem de uma palavra grega, triblo, que quer dizer prensar com uvas, espremer, pressionar com firmeza, caminho comprimido, contraído. Palavra que metaforicamente quer dizer afligir, angustiar, tá? Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Ou seja, não é só pare de sofrer. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Ah, sou cristão porque eu passo por tantos problemas. Onde é que está Deus? Onde é que Jesus disse que a gente não teria problema por sermos cristãos? Na Bíblia não tem lugar nenhum falando isso. Jesus morreu em nosso lugar, mas ele não disse os teus problemas estão acabados, agora é só sombra e água fresca. Não, não. Continua caminhando. Quem não vem após mim não é digno de mim, tá? Vida eterna, paz, só na eternidade. Entende? Então a gente precisa caminhar, perseverar, persistir. Na caminhada cristã tem obstáculos, tem problemas,
tem dificuldades durante toda a nossa trajetória. Tem desertos, tem momentos de frustrações, de tristezas, de dor. O que Jesus nos diz é: nunca vos deixarei só. Vocês não estarão sozinhos, eu estarei com vocês. Eu passarei com vocês. Mas não tem essa de pare de sofrer, acabou o seu problema. Não existe isso não, tá? Então, o caminho apertado é o que nos leva a praticar os ensinamentos de Jesus de modo prático, concreto, tá? Amar os inimigos, praticar as boas obras, né? Evitar tudo aquilo que não glorifica a Deus. Tudo aquilo que o mundo prega, que o mundo ensina, né? Para que isso? Para que tanta coisa? Deus só quer o coração. Esse evangelho chamado Evangelho Nutella, que a gente vive hoje, um evangelho fácil, que está conduzindo muitos para a perdição. Ah, Senhor, mas no teu nome eu não fazia e falava tal, sim. Mas a palavra de Deus está ao nosso alcance. Nós temos a Bíblia na nossa mão. A gente não estuda porque somos preguiçosos, porque não queremos. Não tem essa de que eu não sabia. Não temos a Bíblia na nossa mão? O profeta no Antigo Testamento vai dizer: o meu povo, Deus vai falar através do profeta Oséias, o meu povo peca, erra, por quê? Por quê? Falta o conhecimento, falta o entendimento. Mas a palavra de Deus não está na nossa mão, nós não temos o acesso. E por que não aprendemos ela? Porque desejamos coisas fáceis, coisas que massageiam o nosso ego. Se há uma mensagem de confronto que mexe na ferida, mexe no pecado, a gente rejeita, a gente não aceita, a gente só quer ouvir aquilo que massageia o nosso ego. Paulo vai dizer lá a Timóteo que no fim dos tempos muitos não suportarão ouvir a sã doutrina, né? Darão comichão nos ouvidos, não ouvirão, rejeitarão a sã doutrina. Pessoas assim querem ouvir exatamente o contrário, aquela mensagem que não venha me confrontar, tá? Então, estes que trilham este caminho está caminhando pela porta larga, entende? A porta larga, espaçosa, simboliza uma vida sem compromisso com Cristo, segundo o padrão do mundo. Essa porta recebe muitas pessoas que expressam crenças e valores segundo a sua vã maneira de viver. Não é segundo a palavra de Deus, é segundo a sua vã maneira de viver. Nós estamos vivendo a era do relativismo, da ressignificação, do inclusivismo. Não se pode contrariar a ideia, o pensamento de mais ninguém, né? Então se relativiza tudo e querem relativizar a palavra de Deus. Então, eu vou aceitar aquilo que me está de acordo com minhas ideias. E aí a gente entra neste erro, né? Porque a palavra de Deus não tem que se adequar a mim. Sou eu, como filho de Deus, como criatura, né? Nós somos criados por Deus, que nós temos que nos adequar ao que Deus, nosso Criador, nos deixou como instrução, tá? Não é a palavra de Deus que tem que se adequar a mim, não. Se eu estou pensando dessa maneira, se você está pensando dessa maneira, está errado, né? Lamento dizer, está errado. Arrependa, nós estamos vivendo o tempo da misericórdia, é tempo de arrependimento, tá?
Então, o caminho que tem seduzido muitos por meio da busca irrefreada do prazer e das ideias que negam a Bíblia como nossa única regra de fé, de conduta, de prática. Uma porta, um caminho em que entra pessoas que vivem segundo suas próprias ideias, tá? Todo aquele que rejeita os ensinamentos da palavra de Deus e que não deseja ajustar-se aos ensinos das Sagradas Escrituras. Em Juízes, no livro de Juízes, capítulo 21, versículo 25, dizia que cada um fazia o que bem entendia. E a gente lê o livro de Juízes, os terror, as barbáries que o povo praticava. Não é diferente dos nossos dias. Se luta, se briga pela legalização do aborto, pela legalização das drogas, pela legalização de todo tipo de coisa que destrói a família, destrói os princípios morais cristãos, tá? Então, a sociedade quer viver segundo o seu entendimento, rejeitando Deus, tá? Colocando Deus para escanteio, e muitos estão, infelizmente, até cristãos, se enveredando por esse caminho, tá? Mas a Bíblia, ela não muda. A Bíblia não muda. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, Jesus diz que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele. Então, Jesus está nos alertando, nos chamando. Eis que estou à porta e bato. Mas estamos rejeitando, fechando a porta para Cristo. Tá? Então, esta porta larga que muitos estão se embebedando, se embriagando com as coisas do mundo e não aceita a ideia de um evangelho sacrificial que exige renúncia, que exige responsabilidade daqueles que querem entrar no céu. Então não é de qualquer maneira, tá bom? O segundo tópico da nossa lição: por que entrar pela porta estreita é tão difícil? É uma porta, sim, porém difícil de encontrar. Se eu rejeito Deus, sim. Mas Jesus disse: eu sou a porta. Se eu rejeito Jesus, não tem janela para pular. Não tem outra porta, tá? A porta é uma entrada na pátria celestial que está aberta, ainda está aberta, tá? Porém, há muitos impedimentos para que o homem a atravesse. Quais? O egoísmo, o ego inflado do homem, né? A idolatria, os prazeres que o mundo oferece são, para a nossa carne, são muito atrativos. São muito atrativos, tá? Então, qual a diferença entre a porta estreita e a porta larga? Noé anunciou durante muito tempo para que o povo se arrependesse, porque chegaria o dia em que Deus daria fim àquela geração. Mas Noé foi tido como tolo, como um velho caduco, tá? E o resultado foi o fim daquela geração. Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Venho sem demora. Guarda o que tu tens. Tá? Mas estamos vivendo isso aí. Uma geração que rejeita a Deus, tá? Nosso Senhor ensinou que para tornar o caminho do céu é preciso negar a si mesmo,
deixar na velha natureza, o velho homem, né? Deixar morrer o que somos, esta vida mundana, para viver com Deus, né? Em Gálatas, capítulo 5, versículo 24, diz que os que são de Cristo crucificam a carne e as suas concupiscências, e as suas paixões, e os seus desejos, que só afastam o homem de Deus. Porque entrar pela porta estreita é difícil, porque as oportunidades da porta larga são muitos atraentes, tá? A porta larga oferece uma jornada de prazeres, sem limites, deleites, libertinagem, pode fazer o que quiser, meu corpo, minhas regras, eu faço o que bem entender, eu tenho liberdade, não existe limites, é assim? Estamos enganados, quem está vivendo assim está muito enganado. O tempo, a porta da graça, um dia irá se fechar. Irá se fechar, gente. Então, Jesus nos instruiu, tá? A gente não tem desculpa, nós temos acesso, graças a Deus, à Bíblia Sagrada. Mas queres viver de qualquer maneira. E aí está o problema, né? Entre tantos que andam nesse caminho largo, são dominados pelas ilusões da vida, enredando-se numa sedutora fantasia, achando que Deus só quer o coração. Deus só quer o coração, né? Se Deus tem o nosso coração, o nosso exterior também vai sendo mudado, vai sendo transformado. Quando Jesus foi preso e pegaram Pedro estava ali também reunido, se aquecendo, observando. A primeira coisa que observaram era a maneira que Pedro se vestia e a maneira que Pedro falava. Isso identificava Pedro como discípulo de Jesus. Se veste como um deles, fala como um deles. Eu e você estamos sendo identificados como um discípulo de Jesus? Ou não? Não tem diferença entre nossa maneira de viver, de falar, de nos portar, com aqueles que não são de Cristo, com aqueles que vivem no pecado. Existe uma diferença ou não? Então, como é que Deus só quer o coração? Não tem como. É identificado aqueles que são verdadeiramente discípulos de Jesus e aqueles que estão apenas sendo levados junto com a multidão. Existe uma grande diferença, né? É um caminho de apego a prazeres, né, que o mundo oferece, e de desprezo a Deus, a sua palavra, aos seus ensinamentos, tá? Todos os que amam o mundo não terão direito de entrar nos céus. Gálatas capítulo 5, versículos 19 e 21, 1 Coríntios capítulo 6, 10, leia. Todos aqueles que amam o mundo não terão acesso a uma eternidade com Deus, né? Por isso o cristão comprometido com o evangelho de Cristo sabe que o mundo passa. Suas concupiscências, seus desejos passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus, ainda que venham obstáculos, ainda que venham problemas, né? Esse permanece para sempre. Abacuque no capítulo 3, versículo 17, capítulo 3, versículo 16, 17 e 18, Abacuque diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que haja fruto na videira, ainda que os animais sejam arrebatados, sejam roubados, sejam levados, todavia, apesar de tudo isso, eu esperarei em Deus, eu glorificarei o seu nome. Então, nós não podemos depositar nossa fé naquilo que Deus pode fazer por nós.
naquilo que Deus pode me dar, naquilo que eu posso ter por eu ser um cristão. Se Deus não me abençoar, eu não vou ser cristão. Se Deus não me dá, eu não vou ser cristão. Se, eu não vou ser cristão. Com Deus não se barganha. Deus é Deus, tá? Não quer? Problema seu. É exatamente assim, né? Jesus não força ninguém. O preço que ele precisava, que nós precisávamos, não é Jesus que precisava não, que nós precisávamos, nós não tínhamos condição nenhuma. Jesus pagou por nós. Jesus pagou por nós. Então, não tem essa de que se Deus não fizer, eu vou desviar, é você que vai perder a sua salvação, tá? A porta é estreita, exige renúncia, exige responsabilidade, existe mudança de comportamento, de atitude, exige mudança do cristão, tá? Então, diferentemente da porta larga e do caminho espaçoso, a porta estreita, o caminho apertado, requer uma transformação nossa, interior, uma decisão pessoal e uma disposição em seguir na contramão do mundo, na contramão da maioria. Por que é que o cristianismo ele é tão perseguido? Porque ele não compactua com os demais, ela é diferente. Porque não existe deuses, existe um único Deus verdadeiro. Não existe Deus além de mim, diz o Senhor. Não existe deuses. Por isso, o cristianismo, ele é diferente, ele é exclusivo. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Só existe um único Deus, entende? Por isso, o cristão ele é diferente. Ele é diferente do mundo, tá? Só começa a trilhar pelo caminho da porta estreita quem se reconhece em Cristo como um pecador. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, está lá o apóstolo Paulo, né? Quando Jesus disse ao Paulo, a minha graça te basta. Não é sombra e água fresca, não. Não é vida de tranquilidade, não. Exige sacrifício. Exige sacrifício. Tá? A minha graça te basta, Paulo. Então, é com disposição de viver uma vida dirigida por Deus, né? Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo está lá dizendo, se alguém está em Cristo, se estamos em Cristo, nós somos nova criatura. Jesus, nós vimos na lição anterior, Jesus conversando com Nicodemos, dizendo, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Tem que haver uma mudança. Não é estou em Cristo e permanecer a mesma coisa. Não tem como estarmos em Cristo e não houver mudança. Haver mudança, tem que ter mudança. A gente está vivendo um evangelho tão superficial, nossa geração, tão superficial. Não há mais diferença entre aqueles que servem a Deus e os que servem ao diabo. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse, tá? E para a gente finalizar, entrando pela porta e pelo caminho do céu. Como? Jesus disse que ele é o caminho. Se eu rejeito a ideia de um Jesus que morreu por mim, se eu não acredito no que a Bíblia fala, eu já estou me condenando. Que a Bíblia é a palavra de Deus. O homem aceite ou não, acredite ou não, é. A filosofia, o antropocentrismo,
essas ideologias, essas ideias marxistas, progressistas, esquerdistas, a todo instante estão desconstruindo, imputando na mente dos nossos jovens essa ideia de que não existe isto. O homem é o centro, é a razão de tudo. Para que se submeter a um Deus que lhe diz o que fazer, lhe diz o que é certo e o que é errado? Estamos vivendo no século XXI, isso é ideia de pessoas atrasadas. É isso que inculta na mente dos nossos jovens nas universidades. Mas a palavra de Deus, ela é a única verdade. E Deus não mente. Jesus disse que Ele é a verdade. Que Ele é a verdade, tá? Então, entrando pela porta e pelo caminho do céu, como? Pelo arrependimento. Pelo arrependimento, tá? A mensagem pregada por João Batista, lá no deserto ali da Judéia, a mensagem pregada por João Batista é arrependimento, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Sem arrependimento dos pecados, é impossível entrar no reino de Deus, tá? O arrependimento bíblico não é uma questão meramente emocional. Não é uma questão meramente emocional, né? Mas uma disposição para mudar de ideia e um exercício que envolve o aspecto mental e moral do pecador, né? Só por meio da pregação e da aceitação do Evangelho de Cristo, mediante a ação regeneradora do Espírito Santo, na vida do cristão, o pecador renuncia ao pecado, reorienta a vida e firma uma resolução de deixar o caminho largo, o caminho espaçoso, para tomar o caminho que conduz a uma vida eterna, ou seja, nascer de novo. Nascer de novo. Então tem que haver arrependimento. João Batista vai dizer, né, que o verdadeiro arrependimento, em outras palavras, o verdadeiro arrependimento sempre se manifesta no modo, uma mudança do modo de vida desta pessoa. João vai dizer, produze pois frutos, né, verdadeiros. Então tem que haver mudança. Tem que haver uma mudança. Se eu não aceito este evangelho que exige de mim renúncia, sacrifícios, eu deixo as práticas mundanas, não tem como eu entrar no reino de Deus, tá? Não tem como eu entrar no reino de Deus. Então é necessário arrependimento dos seus pecados, dos nossos pecados, confessar nossos pecados, né? Os que iam até João Batista, ali no deserto, confessavam, né, os seus pecados para serem batizados. Confessava a João, não, que João não tem poder para perdoar pecados, né? Mas reconhecia que precisavam do perdão de Deus. João dizia, arrependei-vos dos seus pecados, arrependei porque é chegado o reino de Deus. Então é preciso haver arrependimento e confissão dos pecados, tá? A Bíblia diz que todos pecaram, Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram, separados, destituídos estão da glória de Deus. Então, sem que o homem reconheça que é pecador, jamais ele compreenderá que ele precisa de um Salvador, né? De alguém que lhe livre de uma eternidade de sofrimento. E este alguém é Jesus Cristo, né? Por meio do modelo de vida de João Batista, a confissão de pecados passou a fazer
parte da tradição cristã. A pessoa confessa os seus pecados ao Senhor, e o Senhor nos perdoa, porque o Senhor é misericordioso. E este afirma que crê em Deus, no Senhor, né? E Salvador Jesus Cristo. Confessa e deixa os seus pecados. Reconhece e aceita Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E a partir de então, passamos a ser transformados, né? Regenerados, perdoados, justificados em Cristo. Em Cristo, né? Passamos a ser nova criatura. Iniciamos a nossa caminhada neste caminho, né? Nós entramos por esta porta estreita e estamos caminhando neste caminho. O Salmo vai dizer: luz para os meus caminhos, lâmpadas para os meus pés. É a tua palavra, Senhor. Então, como é que eu vou chegar ao céu se eu não pratico aquilo que a palavra de Deus diz? Se eu rejeito, se eu não aceito que a Bíblia é a palavra de Deus? Tá? Então, não tem como, tá? Não tem como. Quando o homem reconhece em confissão que é um pecador, ele recebe o perdão dos seus pecados, pois o sangue de Jesus Cristo, o sangue de Jesus, como diz 1 João capítulo 1, versículo 7, nos purifica de todo pecado. Então, arrependimento, né? Mudar de ideia, mudar de atitude, abandonar o pecado, comprometer-se com Cristo, converter-se. É necessário haver esta mudança, né? João Batista esperava que aqueles que iam ter com ele ali no deserto para serem batizados se arrependessem, né? Agisse com honestidade, com misericórdia, respeito, né? Às autoridades, dentre tantos outros ensinamentos. Está lá em Lucas capítulo 3, versículo 11 ao 14, aqui até os fariseus, os saduceus iam observar, ia saber o que era que João estava ensinando, quem é este que está falando tais coisas, tá? Então, era a prova de que a natureza da pessoa havia sido verdadeiramente transformada. Quando acontecesse, quando começava a mostrar os frutos, as mudanças na vida, uma pessoa que teve um encontro com Jesus, né, ele vai produzir frutos dignos de arrependimento, uma nova forma de pensar, de agir, um novo estilo de vida. Mateus capítulo 3, versículo 8. Produze, pois, frutos dignos de arrependimento. Tá? Então, no momento que se inicia a nossa jornada com Cristo, o cristão, nós devemos ter a consciência de que escolhemos o caminho estreito, a porta estreita, né? Para trilhar o caminho para o céu. Jesus é o caminho, tá? Significa que precisamos renunciar ao nosso eu, nossos pensamentos, nossos desejos, para que Cristo apareça. Que Cristo apareça, tá? Isso só é possível por meio de um verdadeiro arrependimento, confissão dos pecados e uma experiência, a partir daí uma nova experiência com Cristo, ou seja, produzindo fruto. Pelos seus frutos, Jesus vai dizer, vamos conhecer que tipo de árvores somos, quais frutos estamos produzindo, né? Então, esta é a porta estreita, exige renúncia, exige sacrifício, exige abandonar as práticas mundanas. Não tem como ficarmos em cima do muro. Não, Jesus vai dizer, não tem como agradar a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Ou é um, ou é outro. Ou é um, ou é outro. Ou estamos caminhando com Deus, ou estamos caminhando
sem Deus. Qual caminho nós estamos seguindo? Fiquemos com esta reflexão. Somos chamados à responsabilidade. Deus não terá ninguém por inocente. Aqueles que ouviram, que conheceram e que abandonaram, que rejeitaram, escolheram mais os prazeres do mundo do que uma vida de sacrifício, mas que Jesus está conosco em todos os momentos e que no final é uma eternidade na presença do Senhor, porque onde passaremos a eternidade, nós decidimos enquanto estamos vivos. Morreu, não tem como voltar mais atrás. Amém? Deus abençoe.